Salve, salve galera, estamos aqui em mais uma aula. Essa aula aqui bem prática, bem simples, é só para a gente compreender melhor como é que funciona a função salvar e também a função exportar aqui no Illustrator. Então eu estou aqui com o meu Illustrator aberto, vou criar um novo arquivo e como é só para te dar algumas informações, pode ser tamanho A4 mesmo e basta clicar em criar. Ok, eu só vou escrever um texto aqui de exemplo. Prontinho. Coisa bem simples, na verdade, é só para eu te mostrar na prática como é que você pode salvar e exportar os teus arquivos. Então você vai aqui na aba Arquivo e você pode ver que existem aqui a opção Salvar e Salvar Como. As teclas de atalho são Ctrl S para salvar e Shift Ctrl S para salvar como. Se você estiver usando um Mac, o botão Ctrl é o mesmo botão Command, então na verdade a tecla de atalho seria Command S, beleza? E aqui não tem segredo, vou clicar aqui em salvar. Nessa janela você pode escolher a pasta em que você quer salvar. Eu vou salvar aqui na minha pasta Like Hunters. Você pode inclusive aí no teu computador criar uma pasta chamada Like Hunters. E aqui nessa primeira barra é onde você escolhe o nome do teu arquivo. Então eu vou colocar exemplo, tracinho, salvar. Aqui em formato é onde você seleciona o formato em que você quer salvar o teu arquivo. Aqui por padrão, ele salva no formato do Illustrator, que é o formato AI. Mas se você clicar aqui nessas setinhas, você vai ver ainda alguns formatos que ele pode salvar. Os mais usados aqui é o próprio Illustrator, formato AI, o EPS. Inclusive, esse formato pode ser aberto tanto no Illustrator quanto no Photoshop e também no CorelDRAW, se você quiser editar esse arquivo. E tem também aqui um outro formato muito famoso, que é o formato PDF. Então, caso você queira enviar o teu arquivo para alguém, de repente para o teu cliente aprovar a arte que você está fazendo, ou então se você quer enviar o teu arquivo em alta qualidade para uma gráfica sem permitir que essa gráfica faça edição do teu material, você pode salvar em PDF. Já já eu te mostro como é que funciona. Aqui no primeiro momento, a gente vai salvar em Illustrator mesmo, formato AI. Então é só clicar em salvar. E aqui em versão, é onde você escolhe a versão que você quer salvar o teu arquivo. Vou te dar um exemplo aqui. Clicando nesse drop-down aqui, você vê que existem várias versões aqui do Illustrator para você escolher. A versão que eu estou trabalhando agora é CC. Então, se eu salvar o arquivo na versão do Illustrator CC, ele só vai poder ser aberto em um outro computador que tiver o Illustrator na versão CC instalado. Por exemplo, se eu tiver no meu computador um Illustrator versão CS5 e tentar abrir um arquivo que foi salvo para a versão Illustrator CC, eu não vou conseguir abrir esse arquivo. A menos que eu venha aqui nessa opção e marque aqui uma versão anterior do Illustrator. Então, se eu marcar aqui, por exemplo, o Illustrator CS3, aí sim, mesmo que eu esteja fazendo esse arquivo aqui no Illustrator CC, ele vai poder ser aberto no Illustrator CS3. Ficou claro? Parece um pouco confuso, mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui a tua pergunta, tá legal? Eu vou salvar aqui na versão Illustrator CC mesmo e vou dar um OK. Pronto, o teu arquivo já está salvo e já deve estar lá na tua pasta selecionada. Tá legal? Se você quiser salvar um arquivo em PDF, é bem simples, basta em arquivo, salvar como, escolher aqui a opção PDF e clicar em salvar. Aparecem aqui algumas opções, e o bacana do PDF é que já existem algumas predefinições aqui. Então, se você clicar aqui no drop-down, você pode ver que tem a opção impressão de alta qualidade, menor tamanho de arquivo e qualidade tipográfica. Então, se você quiser enviar por e-mail para alguém avaliar o teu trabalho,
você pode escolher a opção menor tamanho do arquivo. Agora, se você quiser enviar para uma gráfica, por exemplo, você pode escolher a opção impressão de alta qualidade. Essas outras predefinições aqui, X1A 2001, por exemplo, são prontas para acabamento gráfico. Então, se você quiser enviar o teu arquivo final para a gráfica, já para impressão, sem permitir que eles modifiquem o teu trabalho, você pode selecionar também uma dessas opções e a mais indicada é a PDF X1A 2001. Tá legal? Aí basta clicar em salvar PDF e clicar em OK. Pronto, o teu PDF também já está salvo. E agora a função exportar também em arquivo. Exportar, você tem aqui algumas opções. A que nós vamos usar é a opção exportar como. Basta clicar e de forma muito semelhante à opção salvar, aqui em cima você escolhe o nome do teu arquivo. Essa área aqui é a área que você escolhe o local que você quer salvar. Eu vou salvar na minha pasta Like Hunters. E aqui embaixo em formato é onde você pode escolher entre os vários formatos que você pode exportar. No nosso caso, que nós queremos imagens para a internet, imagens para as redes sociais, as mais importantes são PNG e JPEG. Geralmente, os arquivos em PNG vão apresentar um pouquinho mais de qualidade comparado ao JPEG. E é por esse motivo que na maioria das vezes eu escolho PNG, mas não há problema nenhum em você escolher também a função JPEG. Então eu vou escolher aqui JPEG e vou clicar aqui nessa função usar pranchetas. Essa função aqui é importante para exportar apenas aquilo que eu estou produzindo dentro da minha prancheta. Nesse caso aqui, a minha prancheta tem o tamanho A4, nós selecionamos esse tamanho no momento em que nós criamos um novo arquivo. Aquilo que está além do limite nas áreas externas daquela área branca do Illustrator, ele não será exportado, a menos que você deixe desmarcada essa opção, tá legal? Então eu coloco aqui sempre usar pranchetas para que o tamanho da minha imagem seja exportado exatamente no tamanho que eu configurei ao criar um novo arquivo. Aqui você tem ainda algumas outras opções, tem a opção tudo e intervalo. Essas duas funções aqui servem para, no caso de que se eu tivesse criado várias outras páginas, várias outras pranchetas nesse meu arquivo aqui, eu poderia exportar todas as pranchetas de uma vez só, então nesse caso eu marcaria a opção tudo, ou então eu selecionaria o intervalo e nesse caso aqui eu iria apontar exatamente a prancheta que eu quero exportar. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 10 páginas, por exemplo, 10 pranchetas, por exemplo, eu poderia colocar que eu quero a prancheta de 1-10. Isso significa que eu quero a prancheta de 1 a 10 sendo exportada. Se eu quisesse só a prancheta de 1 a 5, iriam me exportar as 5 primeiras pranchetas e as 5 últimas não iriam ser exportadas. Eu posso ainda definir com vírgulas que eu quero a prancheta 1, a prancheta 3, a prancheta 8 e a prancheta 10 exportadas. Então, apenas essas pranchetas aqui que eu selecionei seriam exportadas. Nesse caso aqui, como eu só tenho uma prancheta, na verdade eu posso escolher tudo ou posso escolher a opção intervalo 1, que vai dar exatamente na mesma. Então eu vou clicar aqui em exportar. E aqui em opções de JPEG, você vai ver que existem os modelos de cores. Como nós estamos trabalhando para a internet, então sempre você vai escolher o modelo de cores RGB, tá legal? Sempre. Se nós estivéssemos trabalhando para impressão gráfica, aí sim você escolheria a função CMYK. São modelos de cores diferentes, porque as cores se comportam de modos diferentes no teu monitor e no papel. Por isso são modelos de cores diferentes. Aqui em qualidade eu sempre costumo deixar no máximo entre 8 e 10. E aqui você pode deixar a configuração exatamente como está. Resolução para a tela, que é 72 ppi. E o texto pode ser
otimizado. É só clicar em OK e pronto, o teu arquivo foi exportado. Vamos ver o resultado disso? Vou aqui na minha pasta Like Hunters e eu tenho aqui o arquivo em JPEG que nós acabamos de exportar. Eu tenho também aqui o arquivo em PDF que você pode enviar por e-mail em anexo. E aqui o arquivo do Illustrator, o arquivo original que eu posso abrir e editar. Tá ok? Bom, gente, essa foi a aula, uma aula muito simples e básica, só para a gente não ficar perdido aí no meio de campo na hora de exportar as nossas imagens para publicar nas nossas redes sociais. Tá legal? Te vejo na próxima aula. Valeu!